Vou pedir para a produção colocar daqui a pouco aqui o vídeo do senhor ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, aonde o primeiro discurso do camarada, ele já quer bater na igreja. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento, não utilizar a lavagem das mãos necessária, Deus vai dizer, peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. Olha isso, meu irmão. Que barbaridade. Quanta mentira. Mas enfim. Olha, preste bem atenção nesse áudio agora. Nós temos que atacar esse povo aí, entendeu? Apoiar o nosso presidente Lula, fazer o que ele faz aí, porque o Lula sabe que esses bandos de covarde de igreja aí, apronta com ele, você entendeu? Fechou tudo com o Bolsonaro, então nós temos que fazer isso. Nós que somos de esquerda, nós temos que atacar as igrejas e botar para cima. Vamos botar para cima. Não pode deixar abrir igreja. Se vê uma igreja aberta, correr lá e denunciar. É isso que nós temos que fazer. Não podemos. Essa raça de crente, de pessoas de igreja, de religião aí, adventista, Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista, tudo que for. Não podemos. A força do presidente é esse povo aí. Então nós que somos de esquerda, nós vamos ter que acelerar, não vamos perdoar não. Há uma perseguição muito grande contra as igrejas evangélicas. Você vai acompanhar hoje a data, hoje é que dia, vem? 16. Há pouco, até respeitando, estou com o pastor Almir aqui, ele já foi anos trabalhando ali juntamente a rota, a polícia militar. E a polícia militar, quando ela vem, Almir, ela vem por causa da denúncia, né? Sim, apóstolo, ela vem através de uma denúncia, né, que foi feita, mas erroneamente a pessoa que denunciou o nosso prédio administrativo. Só que aí, não se dando por satisfeito, eles foram até a nossa igreja. Você vai ver as imagens daqui e de lá. Então, pastor, você que é um líder, que deve ter acompanhado aí um áudio de pessoas do PT dizendo, liguem, denunciem. Aí, gente, presta bem atenção, vocês de esquerda aí, ó. Como que nós temos que fazer igual o Lula faz, ó, atacar mesmo os religiosos, pessoal de igreja, que é esse que fica puxando o saco do Bolsonaro, entendeu? Então nós, Lula, nós temos que atacar esse povo aí, entendeu? Apoiar o nosso presidente Lula, fazer o que ele faz aí, porque o Lula sabe que esses bandos de covarde de igreja aí, apronta com ele, você entendeu? Fechou tudo com o Bolsonaro, então nós temos que fazer isso. Nós que somos de esquerda, nós temos que atacar as igrejas e botar para cima. Vamos botar para cima. Não pode deixar abrir igreja. Se vê uma igreja aberta, correr lá e denunciar. É isso que nós temos que fazer. Não podemos. Essa raça de crente, de pessoas de igreja, de religião aí, adventista, Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista, tudo que for. Não podemos. A força do presidente é esse povo aí. Então nós que somos de esquerda, nós vamos ter que acelerar, não vamos perdoar não. Nós temos que acabar com isso. Exatamente, bem aqui nesse local, você vai ver um policial que está adentrando, e veja aqui a situação. Você está sabendo que aqui tem várias vida aqui, né? Deve ser aqui. Não. Deus abençoe o senhor. Você mora aqui? Moro de trabalho aqui. Parabéns, então o senhor é testemunho que aqui a gente está vendo tudo, não é verdade? Obrigado. Deus abençoe o senhor. O policial teve aí. Ah, o policial teve aqui no Rio? Meu. É perseguição contra a igreja. É. Sabe, o PT que tem raiva da igreja, eles não gostam da igreja. Aí eles mandaram denunciar agora, só para tentar prejudicar a igreja. É. Aí foram lá em cima, mas nada vai parar, porque o senhor está na frente. Deus abençoe vocês. As igrejas receberam um ataque de um ex-presidente da República
que, segundo as suas características e maneira de viver, né, ele agiu dentro daquilo que está nele. Porque eu tenho Deus na minha vida, como o senhor não o tem? Não o tem, pelo contrário, o senhor é oposição a Deus, a palavra de Deus. Como o senhor não o tem, então o senhor é desprovido de inteligência e de sabedoria. Povo abençoado do Brasil, eu vou dar uma resposta a Lula, que fez uma acusação leviana de que as igrejas aumentam o número de mortes por Covid. Esse cara tá de brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sejam igrejas, comércios, restaurantes, qualquer um está sujeito às normas sanitárias. E quem desobedecer está sujeito a sanções. Também um outro dado, se algum pastor usando de charlatanismo está oferecendo feijão para curar Covid, tem o Código Penal. Isso não representa nem 1% da igreja evangélica no Brasil. Agora, preste atenção, esse camarada que se diz defensor dos trabalhadores não abriu a boca para dar uma palavra. Milhões e milhões de brasileiros que usam transporte coletivos. Olha aí, ó, olha o massacre em cima do povo. Diariamente, ó. Ônibus, metrôs, olha, avião, não tem distanciamento nenhum. Ele não fala nada, ele não diz nada. Mas eu vou dizer aqui, quem é o responsável? Quem é o responsável nesses últimos 18 anos pela morte de milhões de brasileiros? E não é 270 mil por Covid, não. Preste atenção. Os governos Lula e Dilma são responsáveis pela maior roubalheira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. Durante 14 anos do governo deles, sucatearam a saúde, não fizeram porcaria nenhuma, apenas paliativos. E esse cara tem a cara cínica de dizer que a igreja evangélica contribui para o número de mortes de Covid. Isso deve ser brincadeira. Eu vou mostrar com dados quem é o responsável pela morte de milhões de brasileiros, fruto da corrupção. Vamos lá. Vamos aos dados para calar a boca desse cínico falastrão. Vamos ver quem sucateou a saúde, responsável pela morte de milhões de brasileiros. Vamos aos dados. Foi no governo Lula que se começou a compra da refinaria de Passadina. Prejuízo de quase $1 bilhão. Dinheiro que podia ser investido na saúde de brasileiros. No governo Dilma, 12,5 bilhões de dólares roubados da construção do polo petroquímico de Itaboraí, que não foi concluído, dinheiro jogado na lata do lixo. Só no governo Lula e Dilma, a Petrobras teve prejuízo de perto de 42 bilhões. Grande parte da cúpula, da alta cúpula do PT, condenada e presa por roubalheira. Isso é uma vergonha. 4 bilhões o prejuízo do BNDES no governo Lula e Dilma, dinheiro enviado para ditadores corruptos comunistas da África e da América Latina, dinheiro que podia ser investido em saúde, questões sanitárias, educação, jogados na lata do lixo. Que moral esse cara tem para falar de Covid? E a última, centenas de dados, é estarrecedor esse. 1,2 trilhão que o BNDES deu para as empresas amigas do governo. Grande parte delas estão na Lava Jato e confessaram a roubalheira e denunciaram os ladrões e devolveram parte de dinheiro. Quem é Lula para falar de Covid e para acusar a igreja evangélica? Só um dado para esse falastrão. Eu sou pastor de mais de 100 mil pessoas. Nesse último ano, morreram na nossa igreja perto de 25 pessoas. Parte delas não tem nada a ver com Covid. E o cara quer fazer uma acusação leviana. Quem é esse cara para dizer o que a igreja tem que fazer? Ele não tem ideia da contribuição da igreja evangélica, católica e das religiões em tempo de pandemia de um povo assustado. Agora, eu vou falar segundo a minha fé, porque isso tem poder de demônios. Em nome de Jesus, Lula, você e essa tua corja não vão mais enganar o povo brasileiro. Você pode escapar da justiça do homem que é falha, mas em nome de Jesus, você não vai escapar da justiça divina. E Lula, eu quero dizer que o evangelho que nós pregamos liberta o homem da cachaça, que destrói o corpo, destrói a mente e destrói a família. Deus nos livre desses corruptos que promoveram o maior escândalo de roubalheira da história política do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe todos.
que envolvem a nação são discutidos com representantes da sociedade civil, com os deputados e senadores. Então vamos lá. Eu presenciei aborto, toda a bancada do PT fazendo maior força para aprovar essa miséria. Foi derrubado. Desde 2006, a autora deputada do PT, Yara Bernardes, tanto na Câmara e no Senado, o PT inteiro lutou para aprovar o PLC 122, que é uma aberração, tá? Para botar os homossexuais como um grupo social acima dos outros, e o que estava lá dentro, até para botar pastor na cadeia. O PT lutou para aprovar essa porcaria, tá? Que levou 8 anos para ser enterrada definitivamente. Viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Eu não posso nem olhar pra ele, tarado! Não se descuidem! O PT procura os evangélicos, ok? E os cristãos na época da eleição. Durante os 4 anos depois da eleição, eles defendem a ideologia deles que vai contra os valores cristãos que nós temos, ok? Procuram na época da eleição e passam 4 anos bombardeando princípios e valores que nós cremos. O governo, ele tem, quando abrir a boca, as pessoas têm que acreditar. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. E também porque, viu, Leste, o ódio está disseminado no país. A favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, um partido, maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar engajados nessa eleição de 2020 em Laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com os nossos candidatos a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Então, eu sou grato ao Sarney. Não é preciso a gente xingar, sabe? E a gente tornar o nosso xingamento realidade participando. Ficar sentado numa mesinha com um monte de velho jogando uma mesa. Sua alegria, sua diversidade. Sabe quem eu sou? Eu sou o Exu. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los.
Dando continuidade para quem pegou o livro de canto. Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira. O público poderia modificar as posições do artista. A cena, que causou polêmica, mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina toca as mãos e pés do coreógrafo, sempre com a mãe ao lado. E depois segue para o lado do pai na plateia. Não é adequado que crianças e adolescentes permaneçam no recinto onde é exibida esse tipo de performance. Quando nós temos crianças envolvidas, aí nós temos uma legislação que vai ter que ser observada. E aí eu acho, sim, que seria interessante nós termos uma indicação etária, até para que as pessoas entendam se podem ou não levar. Como é que se chama, né? De arte, uma manifestação que expõe, no caso, uma criança, uma situação constrangedora como essa que a gente viu. Inclusive, o Museu de Arte Moderna, uma errou, porque feriu gravemente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E errou também ao permitir a entrada da menina, mesmo com o consentimento dos pais, porque não levou em consideração o conteúdo explícito da apresentação. É preciso que tudo isso seja investigado e que os erros sejam punidos de acordo com a lei. E se não pensou, não imaginou que uma criança pudesse ir a uma apresentação, a uma exposição como essa, deveria pensar. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. A arma está na cabeça de todos nós como instrumento de defesa e, mais do que isso, um instrumento que garante a liberdade e a democracia de um país. Que todo governo que desarma o seu povo está mal intencionado. E a prova de que o desarmamento de civis é um engodo são os números da violência que só cresceram desde o Estatuto em 2003. O país se tornou uma zona de guerra onde só um lado está armado, o da bandidagem. As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender. Com o Estatuto do Desarmamento, nos tornamos ao mesmo tempo vítimas da lei e reféns da violência, porque as campanhas desarmaram o cidadão, mas não os criminosos. E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade, estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo. E o governo ainda nos diz para não reagir. É o que os criminosos querem, um povo inerte, indefeso e totalmente rendido. Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso. O Estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa e nos entregou como ovelhas para o sacrifício. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Não adianta alguém estar muito bem de vida financeiramente, se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir pro pau.
nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Mas quando eu olho a conjuntura, eu vejo políticos fazendo conchavos com esses desgraçados 25% da população. Esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido, talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos. Se vocês querem realmente mexer na educação, vocês não conseguirão sem a religião. E sem a religião de caráter progressista, sem a religião de caráter inclusiva, sem essa releitura histórico-crítica da Bíblia.